Informação exclusiva, o Corinthians já tem a resposta de Tite. A proposta feita nas últimas horas, vídeo de hoje do canal do Nicola, fala sobre o assunto e... Hora de falar sobre o Corinthians e a busca por um treinador. Quero começar com informação exclusiva. Tite era a grande prioridade. Duílio Monteiro Alves, o presidente alvinegro, dedicou boa parte da quinta-feira para tentar convencer o Tite a voltar ao Parque São Jorge. Foi a terceira oferta que o Corinthians fez ao Tite em poucos meses. A primeira na virada do ano, pouco depois de o Vitor Pereira ir embora. A segunda na semana passada, quando optou-se pela saída do Fernando Lázaro. E a terceira agora, com a desistência do Cuca em permanecer no Corinthians. Perguntei a um dirigente corintiano qual seria a chance de o Tite ser contratado nas próximas horas e a resposta foi, abre aspas, zero chance, fecha aspas. Então, risquemos o nome do Tite. Apesar do sonho, apesar do apelo sentimental feito pelo Duílio, não vai haver acordo, o Tite vai aguardar por propostas de clubes do exterior. Quem poderia comandar o Corinthians para o jogo de sábado no Allianz Parque contra o Palmeiras? Já percebendo que vai ter dificuldade para fechar com o técnico, o Timão se antecipou e deixou tudo alinhado para que o Danilo, ex-jogador e atualmente técnico do Sub-20, comande as atividades. E se não houver um técnico até sábado, é ele quem vai se sentar no banco de reservas. Fernando Lázaro vai seguir apenas como auxiliar técnico. Nicola, mas e agora quem que pode ser contratado? São várias as especulações, quero descartar algumas. Eduardo Cudê, durante a live, vários de vocês me perguntaram se o Corinthians não poderia tentar um acordo com o Atlético, até porque o Galo não quer a permanência do Cudê e só não o demite por causa da multa rescisória. Consultei um dirigente do Corinthians, o mesmo que descartou a possibilidade do Tite. Essa pessoa disse que em algum momento conversou-se internamente no Corinthians sobre o Cudê, mas se sabe que o investimento precisaria ser muito alto e o risco de dar certo é grande. Então é outro nome descartado. Fábio Carille, muita gente pergunta, Nicola, e o Carille? Não vai rolar. Técnico que se queimou com alguns dos dirigentes e com vários atletas que seguem no elenco corintiano. Abel Braga, nome sugerido nas últimas horas, ele hoje ocupa um cargo de coordenador de futebol do Vasco da Gama. O Duílio Monteiro Alves gosta do Abel, embora exista resistência ao nome dele. Vanderlei Luxemburgo e Carlitos Teves, sim, Carlitos Teves, que virou treinador, foram oferecidos nas últimas horas ao Corinthians. Nenhum dos nomes causou grande empolgação. O Luxa poderia ser contratado apenas se não existirem outras alternativas. Juan Pablo Vojvoda, nome que agrada, mas dificuldade é tirar o argentino do Fortaleza. Ele já teve ofertas financeiramente bacanas para sair de lá, mesmo em fim de contrato no Fortaleza, e decidiu por renovar. Difícil imaginar que agora ele rescinda seu contrato. Outro que está sendo especulado é Mano Menezes. Já contei para vocês há bastante tempo que o nome do Mano agrada. O problema é que o Mano não está disposto a sair do Internacional, ele tem contrato com o Colorado até dezembro, ele entende que seria uma quebra muito grande de confiança com os dirigentes do Inter, então a menos que exista uma enorme reviravolta, o Mano deve permanecer no Beira-Rio e o Corinthians com enormes dificuldades para encontrar um comandante. O Kaique Fiel faz apelo para a esposa de Tite, mas Luxemburgo é o cotado a ser o treinador. A gente vai explicar direitinho essa história daqui a pouquinho, deixa só a galera ir chegando. Mas, cara, eu não sei se a esposa do Tite é a responsável pelo não acerto com o Corinthians. Essas coisas elas vão tomando forma. Só para usar um exemplo claro dos últimos dias. Nossa, um monte de gente começou a especular que o Cuca já havia indicado 3 jogadores, que o Corinthians ia contratar o Veríssimo e o Caio Jorge porque o Cuca entrou em negociação, porque o Cuca pediu. E eu dizia para vocês, pessoal, tem alguma coisa errada. O Cuca não sabe nem se fica. Como é que vocês estão falando em reforços? E o Cuca deixou bem claro ontem que, por conta de toda essa situação, ele estava com a cabeça no jogo e com a cabeça de ir embora. E o próprio Duílio também chegou a falar, pessoal, cada hora era uma coisa. Ele dizia que podia ir embora, depois dizia que ia voltar. Vocês acham que em algum momento eles falaram sobre reforços? Os caras estavam preocupados em sobreviver, essa é a grande verdade, enfim. Agora essa história da esposa do Tite. Se o Tite decidir que quer treinar o Corinthians, a esposa vai dizer não, não vai, não vai não. O Tite vem de 6 anos treinando a seleção brasileira, que é um trabalho bem tranquilo. Você tem, obviamente, nas Copas do Mundo uma enorme disposição, mas você tem um dia a dia muito mais light. O Tite não aceitou a proposta do Corinthians na virada do ano, depois que o Vitor Pereira saiu. Não aceitou a proposta do Corinthians na semana passada. E a tendência é que não aceite agora, porque ele quer trabalhar na Europa. E se ele aceitar
treinar o Corinthians agora, ele imagina que talvez nunca mais tenha oportunidades. Ele ficou 6 anos na seleção brasileira, não fez um trabalho brilhante, mas chamou a atenção de times do futebol europeu, que é o sonho dele é trabalhar lá. Então, por que ele ainda não foi contratado? Porque a janela vai se abrir de maneira mais significativa para técnicos com o fim dessa temporada. E é aí que os clubes fazem a reformulação e vão buscar técnicos novos. E é aí que o Tite acha que pode ter alguma coisa, tá? Enfim, vamos lá. Olha o meu like aqui. E aí, quem vai ser o técnico do Corinthians? Trago novidades daqui a pouquinho, tá? Juliano Nunes, Nicola, para você, quem seria o melhor nome para treinar o Corinthians? A pergunta é muito difícil, Juliano, é muito difícil mesmo. Vamos falar o português claro? Vamos falar o português claro? O Duílio Monteiro Alves errou muito feio quando contratou o Fernando Lázaro para atender um pedido dos jogadores. O presidente, acho que isso que disse foi o Juvenal Juvencio. O presidente tem que dizer muito mais não do que sim. Até por isso eu não serviria para ser presidente nem da Portuguesa. Porque, cara, não tem, não. Os jogadores vêm e pedem o Fernando Lázaro. Não tem a menor condição. Não vou fazer a experiência da primeira oportunidade de trabalho no time principal vai ser no Corinthians. Não tem a menor condição. Se o Lázaro quiser ser técnico, ele começa no Sub-20, trabalha em outros clubes para depois ser técnico do Corinthians. Então o Duílio já começou errando na virada do ano, quando aceitou a sugestão dos atletas. Depois errou ao manter o Fernando Lázaro depois de um campeonato paulista ruim. E aí errou mais ainda quando não aceitou a sugestão do Edson Cudor, que é o empresário do Dorival. O Cudor percebeu que o São Paulo faria a proposta e avisou o Corinthians. Falou, pessoal, Igor, São Paulo já está contactando. Vocês não querem o Dorival mesmo? O pessoal do Corinthians, não. Isso foi na véspera do jogo contra o Argentino Júnior. O Corinthians ainda deu azar, né? Porque o São Paulo joga contra o César Valerro na terça. Não foi o César Valerro, foi um outro time. Na terça, e o Corinthians joga na quarta. E aí o São Paulo tomou uma decisão de trocar o técnico antes do Corinthians. Quando ligaram para o Corinthians e perguntaram, e aí, vocês topam? Não, Fernando Lázaro é o nosso técnico. Aí perde por 1-0 para o Argentinos e os caras entendem que precisa mudar. E agora é uma baita numa sinuca de bico, porque se o Tite disser não, como se imagina, é o mais natural, você vai contratar quem? O Mano Menezes. O Mano tem seus defensores lá, mas o Mano não saiu do Internacional. E não foi procurado, tá? Porque antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com o empresário dele, o Guilherme Prado. O Guilherme garantiu que ninguém do Corinthians o procurou. O Vojvoda, cara, o Vojvoda já teve propostas de clubes em melhor situação financeira e não aceitou. Detalhe, essas propostas foram quando ele estava em fim de contrato com o Fortaleza. Agora, no meio do contrato, com a boa fase do Fortaleza, acho muito difícil que saia negócio. Vai contratar o Luxemburgo? Vai resgatar o Roger Machado, que não faz trabalho bom há um bom tempo. Rogério Ceni não dá nem para discutir, né? Rogério Ceni no Corinthians é piada de mau gosto. Ou alguém acha que o Rogério, identificado como é no São Paulo, vai ser técnico do Corinthians? Enfim, a verdade é que o Duílio errou no fim do ano, quando efetivou o Lázaro, não era para efetivar, e errou quando não aceitou a sugestão do Edson Cudor para contratar o Dorival. Você contrata o Dorival, você resolve o teu problema. Ainda que não a longo prazo, mas a médio prazo a coisa estava superada.